Continuar falando ainda dessa parte do controle, da regulação da função renal, agora a gente vai falar um pouco sobre a concentração e a diluição da urina. Porque uma urina mais concentrada é o quê? Uma urina onde eu tenho menos líquido e mais soluto. Então, é uma urina mais concentrada, eu tenho menos água nela. Uma urina mais diluída, eu tenho mais água nela. Eu vou ter uma repercussão hidroeletrolítica na concentração da urina, que vai influenciar na concentração dos meus íons, mas também onde? Na pressão arterial, que é outro ponto muito importante para a gente. Então vamos lá. Aqui a gente está falando sobre a resposta da nosso sistema de filtração glomerular à pressão arterial. Quando eu tenho uma queda da pressão arterial, minha pressão arterial reduziu, eu vou ter uma queda da pressão hidrostática glomerular. Lembra das aulas de filtração glomerular? Eu reduzo a pressão, está chegando menos sangue no glomérulo, eu diminuo a taxa de filtração glomerular, porque eu tenho menos pressão hidrostática naquela região. Se eu diminuo a taxa de filtração glomerular, eu vou ter menos sódio na mácula densa. Ele passa menos sódio ali pela região da mácula densa. O que é que a baixa do sódio vai fazer? Vai fazer a mácula densa liberar a renina, que vai passar por todo aquele processo da renina, angiotensina, aldosterona, para liberar mais angiotensina. Então a renina vai converter o angiotensinogênio, angiotensina 1, que vai ser convertido pela E, que é angiotensina 2. O que é que vai fazer? Vai aumentar a resistência da arteríola eferente. O que é que acontece quando aumenta a resistência da arteríola eferente no rim, a arteríola que sai do rim? Eu vou aumentar a pressão hidrostática glomerular, aumentando assim a taxa de filtração glomerular, ok? Então, note que é um ciclo, um feedback. Além disso, quando eu tenho uma redução do sódio na mácula densa, isso vai gerar um estímulo direto também para eu reduzir a resistência à arteríola aferente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dilatar a arteríola aferente para eu chegar a mais sangue e eu vou contrair a eferente para sair menos sangue. O que é que isso vai fazer? Vai aumentar a resistência, vai aumentar a pressão hidrostática lá dentro do glomérulo, para eu elevar a filtração glomerular, ok? Então, note que isso é um feedback, para eu manter sempre a filtração glomerular num patamar adequado, porque a gente tem que ter essa filtração para que a gente possa ter o processo dos rins funcionando perfeitamente. Além dessa estímulo que eu acabei de explicar, a gente tem também a função do hormônio antidiurético. Ele é um dos principais hormônios, a gente já falou um pouco sobre ele, na concentração da urina, tá bom? Então, a secreção dele é regulada pela osmolaridade do plasma, ou seja, você tem um plasma mais ou menos concentrado, pelo volume sanguíneo, a quantidade de sangue que eu tenho ali, que vai indicar minha volemia, vai indicar a quantidade de água que eu tenho no meu corpo, a pressão arterial, que vai estar relacionado também com a questão do volume sanguíneo, e algumas substâncias externas, como álcool, alguns remédios, algumas patologias também vão interferir na secreção do ADH. Tá bom? Como é que funciona a alça de feedback do ADH? Eu tenho um déficit de água, ou seja, eu tenho pouca água. A osmolaridade do meu plasma está alta, o volume do meu sangue está baixo, a pressão está baixa. O que acontece? A osmolaridade vai aumentar, porque eu estou com pouca água, eu estou com pouco solvente. Os osmorreceptores, olha o nome, osmorreceptores, são receptores de osmolaridade, tá bom? Eles vão perceber que aquela concentração está alterada, está alta demais. Eles vão estimular a secreção de ADH, o ADH vai aumentar no sangue e a permeabilidade de água nos túbulos distais ductos coletores vai aumentar, porque eles são impermeáveis à água, mas na presença de ADH eles se tornam permeáveis. Isso aumenta a reabsorção de água. Se eu aumento a reabsorção de água, eu aumento a pressão. Eu reduzo a excreção, porque se eu absorvo mais, eu excreto menos. Então, no final, o que é que esse ADH vai fazer? Ele vai impedir a diurese, ele vai reduzir a excreção de água, aumentando a reabsorção, fazendo com que eu perca menos água. Eu mantenho aquela água que está pouca dentro do meu corpo. Eu não jogo essa água fora. Então, ele é um dos principais hormônios que vai ter a função de concentrar a urina, deixar essa urina com menos líquido e mais soluto, mais íons.
Aqui é exatamente como ele funciona. Então vamos lá. O ADH que está vindo do sangue, né, que vasopressina, ele vai atuar no receptor de vasopressina. Isso vai levar a uma cascata intracelular com formação de MP cíclico, enfim, que vai fazer com que essas vesículas que estavam aqui na célula, elas sejam colocadas na membrana. Vai ocorrer uma exocitose. Então, como aqui essa vesícula vai para a membrana, essa parede aqui, que era impermeável à água, aqui não passava água, porque eu não tenho a aquaporina, eu não tenho transportador. Se eu não tenho transportador, a água não passa. Ponto final. Aqui, perceba que as células também são muito juntas, para que a água também não possa passar por aqui. Então, só com o ADH que eu coloco esse canal na membrana da célula e eu permito a reabsorção de água. Então, o ADH vai pegar a aquaporina, colocar na membrana da célula e permitir a passagem de água para dentro da célula e, consequentemente, para o líquido intersticial e a circulação sanguínea. É assim que o hormônio antidiurético, o ADH, funciona